E você que também tá acompanhando a série Ruptura, você reparou que nesse último episódio, a música que toca no final de Tom Jobim, a Wave, ela pode ser que tenha um negócio de um significado por trás? Nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre teoria a respeito dessa música que é tocada no final desse episódio, mas também sobre várias outras teorias em torno da série de modo geral. Vou começar falando sobre esse último episódio, depois a gente vai voltando pra trás pra outras teorias, tá? Esse último episódio, ele começa meio confuso, porque do nada eles foram parar num retiro de empresa. Essa série, de modo geral, ela critica muito os sistemas de trabalho, né? De você viver em função do trabalho mesmo. Enfim, traz várias críticas sobre vários detalhes de coisas que acontecem em inúmeras empresas por aí. E uma coisa que é, inclusive, meio comum de acontecer em algumas empresas é ter esses tipos de retiros que parece um presente pro funcionário, algo que vai ali dar um descanso, mas na verdade não. É sempre com desafios, é sempre uma grande pegadinha pra forçar você a fazer várias coisas que você não quer. Mas uma coisa muito curiosa sobre esse episódio é que você não sabe ao certo se o Mark, o nosso grande protagonista ali, se ele realmente já tá reintegrado, o in e o out dele, né? O cara do trabalho e o cara da vida real. Eu acho que ele não está reintegrado. Eu acho que talvez esse processo esteja começando e talvez esteja despertando aos poucos. Porque que nem no momento em que ele tá lá no rally rola com a menina, com a Hailey, ele tem um flashzinho ali do rosto da esposa dele. E eu imaginei que nessa hora, neste momento ali, por ser algo mais intenso, tenha sido um momento que acabou recobrando o out dele, que, sabe, deu uma misturada ali nas duas personas. Francamente, pra mim não faz sentido nenhum ser o Mark já reintegrado com ele de dentro e de fora. Primeiro, pela maneira como ele se relaciona com a Hailey, que parece ser completamente o interno. E segundo, pelo fato de que, cara, a Hailey, na vida real, é filha do dono da Lumen, né? Tipo, ela é uma pessoa muito importante dentro da empresa, muito relevante. E ela aparece na televisão, ela aparece em eventos. Então, assim, como que alguém que trabalha lá numa empresa que é famosa, e ela é muito famosa porque ela é muito polêmica, né, pela questão da ruptura que eles fazem lá, como que o Mark não conheceria ela, sabe? Eu imagino que o Mark já deve ter visto ela em alguma coisa, em alguma publicação, em alguma coisa da TV. Enfim, eu acho muito difícil ele nunca ter se deparado com a imagem dela lá fora. Uma outra coisa muito interessante que acontece nesse episódio é que a gente se depara com mais uma história do Kier Egan, né? O grande fundador, que é tipo assim, o deus da empresa. Já aproveito para fazer um adendo aqui sobre essa questão muito geral da série, que é uma crítica sobre o sistema trabalhista e que tange em vários pontos, assim, muito interessantes. Esse é um deles, sobre o grande chefe, o grande fundador da empresa ser um deus, porque muitas empresas é assim, o cara é lido como um deus, assim, ele é colocado num altar, como se fosse alguém, assim, extremamente especial e inatingível. No caso da Lumen não é diferente, o Kier é um deus. E todo o sistema trabalhista parece muito como uma seita, e isso eu acho muito interessante, porque tem várias coisas nessa série que soam como seita, e vamos combinar que existem muitas empresas que são assim, que elas criam uma seita em torno delas, é quase uma religião aquela empresa. Inclusive, eu até acho que a imagem das cabras, que é tanto usado lá, também é um pouco sobre essa crítica de seita, sabia? Porque existem muitas seitas em que se diz que se usam cabras como sacrifícios e tudo mais. E aí dentro da Lumen eu vejo a cabra como uma parte dessa seita e uma parte desse sacrifício da seita, mas mais nesse lugar de experimentação, né? Eu acho que essas cabras, elas são usadas como experimentos mesmo, do que eles fazem ali com humanos, até relativo à ruptura e tudo mais, mas que eles testam nas cabras de alguma forma, ou que eles retiram alguma coisa delas que ajuda em algum processo deles. Tá, mas voltando agora pro episódio 4, a história que contam de Kier é que ele tinha um irmão gêmeo, e aí, gente, eu acho isso muito curioso. Eu vi que tem algumas pessoas falando que essa história não é real, assim como várias coisas que acontecem nesse episódio não são reais, né? Tipo, na hora que ele fala da cachoeira ser a maior do mundo, é uma cachoeira super básica, tipo, nada a ver. Que você percebe que são mentirinhas que são contadas, que são muitos enfeites que eles colocam. Veja, eu realmente acho que essa série também fala muito sobre isso, sobre essas mentiras que se contam na empresa pra enfeitar ela, pra engrandecer, pra ela parecer ser muito mais do que ela realmente é. Mas nesse caso, dessa história do irmão gêmeo, eu acho que é sim verdadeira, só que, obviamente, não com todos aqueles detalhes das coisas como aconteceram. Eu acho que eles contam as histórias do Kier de uma maneira muito fantasiosa, que os acontecimentos não acontecem exatamente daquela maneira, mas que o background por trás dessas histórias fantasiosas é sim verdadeiro, que existe uma base real ali. Nesse caso, eu realmente acredito que ele teve um irmão gêmeo que não existe mais, ou que se existe é completamente negligenciado. Na minha opinião, o que eu acho que acontece? Ou ele tinha realmente um irmão gêmeo, que ele se desentendia ali, que eles tinham visões diferentes, se desentenderam, e que o próprio Kier pode ter matado o irmão de alguma forma, acabado com ele de algum jeito. Ou pode ser que esse irmão gêmeo do Kier, na verdade, é tipo um alter ego, uma segunda personalidade ali do Kier, e que ele decidiu sucumbir esse lado dele, como se
esse irmão gêmeo dele fosse um lado mal, um lado ruim, um lado que ele via com maus olhos e ele decidiu sucumbir, porque ele fala que desapareceu, então talvez esse desaparecimento não seja da pessoa física, do irmão gêmeo físico, mas esse irmão gêmeo como uma personalidade à parte que ele decidiu sucumbir e fazer desaparecer dentro dele. Ou entrando para outra teoria que existe muito grande da série sobre o fato deles estarem criando clones, pode ser que esse irmão gêmeo dele seja um clone, seja uma primeira experimentação disso, que talvez os pais fizeram, ou alguém relacionado ali ao Kier criou, ou o próprio Kier criou, né, uma personalidade ali igual a ele, e esse irmão era realmente a sua versão clone, mas que acabou dando alguma coisa errada pelo caminho e por isso que ele foi desintegrado. E aí faria sentido ele ser desintegrado, porque ele é um clone. Porque uma das grandes teorias e uma das mais comentadas sobre essa série é justamente isso, de que essa ideia toda da empresa e da ruptura, de ter uma versão sua interna ali na empresa, são espécies de clones, e esses clones podem ser tanto físicos quanto uma espécie de projeção, algo que não é muito real. Por quê? Quando os internos fazem aquela revolução na primeira temporada e eles conseguem acessar o seu eu externo, é tudo mental, é o mesmo corpo físico. Então, provavelmente não existe uma cópia física. Essa cópia da pessoa é só mental, são só duas personalidades habitando o mesmo corpo. E eu vi algumas explicações sobre isso, sobre a questão de que cientificamente você consegue realmente ativar algumas partes da consciência e deixar outras adormecidas, e aí quando você ressuscita essas que estavam adormecidas, você adormece as outras e você consegue criar ali dois tipos de consciências diferentes numa pessoa só. E aí, indo pro final do episódio, a gente vê que o Irwin consegue finalmente desmascarar a Halle, né, mostrando que na verdade é a pessoa de fora que tá ali o tempo inteiro, né. E eu vi umas pessoas falando que acharam muito exagerada essa cena dele afogando ela, mas eu acho que primeiro que ele chegou num ponto que ele não tinha mais nada a perder. Eu realmente acho que o Irwin, ele é um cara que ele tá sofrendo de depressão fora e dentro. Eu acho que a depressão acompanha ele nas suas duas personalidades. Ele não está bem, ele não está legal internamente ali a sua mente. E eu acho que isso diz muito sobre as atitudes que ele vem tendo, especialmente nessa temporada, porque na outra temporada, quando ele descobre que o Burt tem uma família, tem outra pessoa, tem outras vivências, que é o grande amor da vida dele e tudo mais, e ele percebe que o seu eu externo, ele é meio deprimido mesmo, que ele, tipo, parece que tem uma vida que não é tão satisfatória, sei lá, parece que isso dá uma grande desanimada nele. E aí ele, que era tão carola, tão crente ali nesse Deus Kier da empresa dele, ele acaba se rebelando, acaba se revoltando, se desviando ali dessa grande religião e meio que metendo louco. Mas é um metendo louco também muito responsável, de começar a investigar e entender melhor onde ele tá metido, sabe? Ele realmente vai atrás, meio que sutilmente, mas ele vai. Isso fica claro não só pelo fato de que ele percebeu que a Halle não era ela mesma, mas até no final, quando ele é demitido e ele sabe que ele vai sumir pra sempre ali, como interno, ele dá um recado pro Dylan. E esse recado, o Dylan, é como se fosse um código que o Dylan vai entender, porque aparece num cartaz em algum episódio, gente. Isso eu vi num vídeo ali aleatório falando de teoria sobre isso, e eu jamais teria lembrado disso, mas de fato teve um cartaz, uma imagem, acho que era uma das pinturas ali, que tinha essa exata frase que o Irwin diz pro Dylan no final desse quarto episódio. Então a gente pode esperar disso uma dica muito preciosa que vai levar para algum lugar mais interessante e novas descobertas, como por exemplo, sobre aquele corredor lá que ele pinta e que a senhora falou que lugar que é aquele e tudo mais, que a gente tem que descobrir que lugar é esse, provavelmente a gente vai descobrir nessa temporada, se Deus quiser, né? Tá, mas e a música no final? Por que essa música MPBzinha do nada no final? Eu vi umas teorias sobre isso e eu vou comentar com vocês as que eu acho que fazem mais sentido, tá? Tem esse lance de que essas musiquinhas nesse ritmo, bossa nova, MPB, são lidas como músicas de elevador, especialmente na gringa. Então pode ser essa associação de ser uma música de elevador e de fazer essa brincadeira com o fato de que o externo, quando ele vai ir pro interno, ele sempre tá no elevador e tá sempre tocando uma musiquinha ambiente típica de elevador. E agora a Halle finalmente trocou com a sua externa. Então ela passou por essa musiquinha de elevador pra chegar ali e voltar à vida real depois de tanto tempo. Porque a última vez que a Halle esteve como interna, gente, foi no dia do negócio da festa que ela fez aquele escândalo todo. Até então ela estava adormecida todo esse tempo. E a outra explicação pra essa música eu achei bem mais viajada, mas ela faz sentido também. Que é o lance de que essa música tem uma parte que fala é impossível ser feliz sozinho. E aí a gente tá no final de um episódio em que o Irwin, ele vai simplesmente sumir.
e que ele está sozinho, ele se sente extremamente sozinho e agora ele vai sumir. Contem pra mim se vocês estão muito curiosos pra saber como que vai ser essa temporada, será que vai ter mais? O que a gente vai descobrir nessa temporada? Eu tô muito curiosa, sério.